Olá, muito boa tarde, bom começo de noite a todos. E hoje, dia 20 de novembro, dia da consciência negra, e o Cidadania faz uma reflexão. Ele está destacando o trabalho de jovens que estão envolvidos em promover a cultura afro-brasileira. Na música, nas artes cênicas, audiovisuais, esses temas estão na pauta com os nossos convidados de hoje. Estão conosco fundadores da produtora Chicas, a Paola Botelho e o Milton Martins, meus colegas aqui, produtores aqui da TVE, e o diretor teatral, ator, produtor cultural, o Tiago Piragira. Boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos ao programa hoje. Boa noite. Boa noite. Eu queria, assim, começar com o que é ser jovem, ser negro e estar, assim, atuando na área cultural brasileira para vocês. Não sei se eu... Bom, eu acredito... As damas primeiro, Comecei falando. Assim, a juventude negra hoje tem a possibilidade de contar com a luta de históricos, né? Começou com Zumbi dos Palmares, temos Zózimo no cinema. E hoje, depois da Lei 10.639, que surgiu em 2003, a gente tem melhores possibilidades de atuação e de entendimento. Lógico que nós temos que melhorar mais, temos que atuar mais, mas a gente começa a se perceber negro, né? Eu, pelo menos, fui me descobrindo negra. A Petronília Beatriz, que diz que negro no Brasil é um ato político. Nós somos entendidos pelo IBGE como pretos, mas quando a gente diz que a gente é negro, é porque politicamente a gente já se percebeu como tal. Então, eu acho que a juventude hoje ela tem possibilidades de fazer muito mais. Os históricos já foram fizeram, abrindo caminho. né? Mas temos condições de fazer muito mais. Tiago, vamos ver o Cláudio depois. Ser negro e jovem, eu acho que eu concordo, assim, de ser um ato político mesmo, assim, o fato de viver enquanto um sujeito brasileiro, negro, no meu caso artista, por si só, já é um ato político no sentido de uma resistência, né? Todos os dias, quando a gente acorda, quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai descansar, quando a gente vai privar nos momentos de lazer, quando a gente vai dormir, sempre existe uma demanda grande e uma expectativa grande, sobretudo assim no meu caso, de me sentir um privilegiado que pude ter acesso à educação, que hoje tenho o início de uma carreira promissora, né, artisticamente. Então, nesse sentido acho que o fato de acordar, trabalhar, respirar, dormir, por si já é um ato de resistência, né, no sentido de que a nossa sociedade, ela ainda não é digna e não é satisfatória o suficiente, né, para com as pessoas negras, as pessoas que trabalham, as pessoas São que questões vivem que no te país. passam também, Milton, que te voam? Com certeza, a questão da resistência, né, e também da responsabilidade, porque a Paula falou de toda uma linha ancestral, né, e que a gente tem que dar continuidade a essa linha ancestral, né, a gente tem que lutar e galgar pelos espaços que foram conquistados, sim, né, mas que ainda existem muitos espaços, né, a serem galgados, e a gente está nessa linha de frente. A gente como artista, como produtor, a gente como idealizador, né, a gente como negro, e o que ela disse, né, como ato político, né, que existem negros que não se reconhecem como negros. Né, e isso é triste. Né, Isso, mentalidade, né? E tem que ter essa transformação, tem que ter essa mudança. Então, assim, com certeza, ser jovem, ser negro, né, principalmente pelo jovem, pela idealização do jovem, que é aquele que está à frente, aquele que vai em busca de uma luta para a transformação, né, a gente carrega uma responsabilidade. E esse nosso ato político de ser negro, de se reconhecer como negro, é de supra importância. Vocês estão abrindo caminhos para outros, vocês acham também, Como assim, abriram se firmando? pra gente, né? Abriram pra gente. Se a gente vai ver na história, né, são jovens sempre que Porque abrem, na área né, cultural o esses Brasil caminhos, sempre né? teve grandes expoentes, em todas as áreas, aliás, em todas as áreas, mas assim, que se reconhece inclusive no período da própria escravidão, aquele período horrível, mas tivemos Machado de Assis, tivemos grandes músicos, tivemos dramaturgos, né, a gente estava falando antes, então sempre tivemos nomes importantes, né? Na área do cinema a gente pode citar o Grande Otelo. O Grande Otelo. Que era o estereótipo totalmente contrário do galã.
né? Se a gente for pensar. Então, o Grande Otelo, ele abriu o caminho. Todo mundo pensa assim, o Grande Otelo é o malandro, é aquele que só vivia bebendo, e colocaram esse entendimento para o Grande Otelo. Mas o Grande Otelo era um grande, desculpa a redundância, era um provedor político do movimento negro, de alguma forma. Ele abriu caminhos. O Sirmar Antunes, daqui, estava falando outro dia, eu olhava o Grande Otelo na tela e eu dizia, eu quero ser igual aquele cara. Bacana. Então, assim, lógico que a gente tem muito que estudar, muito que batalhar. O preconceito está aí, ele existe. Muitos jovens não têm a noção, porque a gente teve uma cultura do branqueamento. Muitos afrodescendentes se esconderam durante metade do século passado em quilombos. A sociedade realmente pensava que não existiam mais negros. De repente, da metade do século passado para cá, os negros começaram a surgir e se perguntavam, de onde esse pessoal está saindo? De quilombo? E sempre estiveram presentes, né? E sempre estiveram presentes. Certamente, certamente. É que em muitos cargos, até se fala, né, que a invisibilidade do negro, especialmente em áreas fortes do governo, áreas fortes de empresa, né, onde é que estão? Né? E essa questão aqui, principalmente da produção artística, né, da produção da imagem, o quão é importante para a gente ressignificar né, vamos dizer assim, essa imagem que foi criada, né? Porque a gente vê, a gente tem negros atuando, né, frente ao cinema, televisão, mas muitas das vezes são imagens estereotipadas de um negro. Existe uma estética própria, deveria ter, assim, no tratamento, no trabalho que vocês fazem de criação, uma estética própria, assim, eu sou negro, eu vou escrever, eu vou criar, vocês acham que deveria ter? Ou existe? Acho que no teatro, tradicionalmente, existe, né? Se pensar no Brasil, né, o teatro experimental do negro, a vertente do teatro negro toda que foi desenvolvida, que vem sendo desenvolvida, né, que a gente tem alguns expoentes nacionais. Que não quer dizer os temas escolhidos, né? Eu digo a maneira quer dizer os temas escolhidos. Fazendo um link, ontem eu participei de um ato que daí já complementa isso que tu dizes, né, dessas figuras de relevância que ainda são poucas, né, negras, se a gente vai pensar no contexto, né, de população nacional. Ontem eu fui no primeiro ato da consciência negra no Departamento de Arte Dramática da URGS, a Escola de Teatro da Universidade Federal. Em se pensar que em 2013 que a gente, né, está e nunca tinha acontecido um ato significativo nesse sentido. Acho que as coisas elas acontecem na medida em que elas vão se dando, né, porque são consequências de luta de algumas pessoas que estão nessa frente de batalha. No ano passado também foi a entrada da primeira professora negra no Departamento de Arte Dramática, que por consequência veio a puxar e estimular esse evento que aconteceu ontem. E que foi maravilhoso, que estava o Sirmar Antunes presente, pessoas da classe artística negras, né, de Porto Alegre. E nesse sentido, acho que, sim, acho que existe uma estética, esse é fato, né, tanto que existem vários pesquisadores no país que pesquisam essa estética, essa linguagem, né, essa procura por uma linguagem especificamente negra no teatro, né, na área das artes cênicas. Mas eu, particularmente, não é de minha escolha trabalhar uma estética negra. Mais, assim, especificamente, a minha busca é por talvez uma estética, uma linguagem brasileira, que ela talvez englobe mais do que qualquer outra cultura, talvez a cultura negra, né? Porque a gente vai pensar originalmente, né? Os índios e os negros são os chamados contingentes no país. Mas, nesse sentido, acho que uma estética negra ela existe, mas acho que também o fato dos jovens negros, no caso, né, estarem investindo artisticamente com seus trabalhos, isso também já abre uma possibilidade para a construção de novas linguagens, de novas estéticas, de experimentações estéticas, né, que vão além por uma busca de uma ressignificação ou representação de um padrão, assim, específico. Só pausa um pouquinho para a gente convidar agora a Mariana Baile para entrar também no nosso assunto, mas que vem com seus comentários hoje sobre Dicas aos Cidadãos. Mari, boa noite. Muito boa noite, Helena. Boa noite aos nossos convidados. E boa noite você que está nos assistindo. Hoje eu trago uma dica de um bazar solidário que está sendo promovido pela AACD,
que é uma instituição que trabalha com jovens, crianças e jovens com deficiências físicas. Nesse bazar, que começou hoje e segue até a próxima semana, vão ser comercializados roupas, calçados, material escolar e o dinheiro arrecadado com a venda desses produtos vai ser todo revertido em fundos para a instituição dar prosseguimento ao seu trabalho. Esse trabalho é bem rico, é formado por uma equipe de profissionais multidisciplinar que trabalham com habilitação e reabilitação dessas pessoas. Já foram atendidas mais de 8.000 pessoas desde que a entidade foi criada nos anos 2000, ou seja, um trabalho muito rico que vem beneficiando muita gente, né? E eles não se focam apenas na questão da reabilitação, questões clínicas, mas também em questões de integração social, oficinas pedagógicas, esporte, lazer, recreação, educação. Então, é uma equipe multidisciplinar que trabalha desde com médicos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, pedagogos, terapeutas ocupacionais, então muita gente envolvida, mas ainda assim faltam pessoas e o trabalho de profissionais voluntários também vem sendo muito importante. Atualmente a CD já conta com alguns voluntários, mas está sempre recebendo mais pessoas que desejem, que possam somar nesse trabalho, né? Então, inclusive, eles convidam as pessoas, você de casa que nos assiste, se tiver vontade de ajudar, de prestar sua solidariedade, de doar um pouco do seu tempo, do seu talento para contribuir com o trabalho da CD, será muito bem-vindo. Então, o bazar segue até a próxima semana. Você pode adquirir alguns produtos ou você pode aproveitar que vai ao bazar e também fazer uma visita à entidade e ver aonde você pode contribuir de forma voluntária. Sempre das 8h30 da manhã às 11h30 esse bazar e da 1h30 da tarde até às 4h30, até a próxima terça-feira, dia 26. E fica ali na Avenida Cristiano Fischer, número 1510, a ACD aqui em Porto Alegre. Acho que vale a pena a gente conferir e contribuir com o trabalho deles para que eles deem continuidade, né? Nossa, sempre bacana assim, com as tuas intervenções aqui, Mariana. Obrigada. Certo, Helena. Boa noite. Até mais. Boa noite, até amanhã. A gente ainda vai falar sobre o trabalho de audiovisual aqui da Paola e do Milton, que tiraram o primeiro lugar aqui num projeto de curta afirmativo. Vamos falar também de uma peça de teatro que o Tiago dirige, né, e outros trabalhos, os trabalhos deles no teatro, no audiovisual, mas logo depois do intervalo. A gente já volta.